Glória a Deus. Paz do Senhor, queridos. É isso mesmo que você quer, cada dia mais e mais estar ao lado do Senhor? Amém. Aleluia. Pode sentar, querido, mas sente com um sorriso no rosto, feliz da vida. Lembre-se que Jesus ama você. Você é parte extremamente importante no projeto de Deus. Pode sentar vocês também. Glória a Jesus. Estão todos muito bem hoje? Amém? Você já naturalmente tomou um cafezinho com essa pessoa que está do seu lado, mas você já teve a oportunidade de dizer para ela assim, nessa manhã: Jesus ama você? Já? Isso. Você também pode dizer: eu também te amo? Porque Jesus nos amar é uma coisa, agora a gente amar é outra coisa. É fácil saber que Jesus nos ama, mas nem sempre é fácil saber que a pessoa perto de quem estamos nos ama também. E é sempre muito bom a gente saber que está do lado de pessoas que nos amam e que querem o nosso bem. Amém? Amém? Pensei que não queria o bem, né? Querem o nosso bem, amém? Glória a Deus. Queridos, eu queria compartilhar algo com você nessa manhã, nosso tema redenção, mas eu tenho estado preocupado um pouco com o fato de que existem pessoas que não compreendem muito bem a ideia de redenção. O que é redenção? Embora a gente sempre frise, fale, mas às vezes dá aquela impressão de que o entendimento ainda não está muito claro o que é redenção. É uma palavra muito usada no meio evangélico, se fala bastante sobre redenção, mas às vezes temos a sensação de que as pessoas parecem que não entendem muito bem sobre o assunto. E eu acho que é importante a gente reforçar, frisar, falar muito sobre, começando daquilo que é o básico em relação à redenção. Às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade de compreender do porquê elas estão sendo redimidas. Às vezes a pessoa não sabe nem o porquê ela está sendo redimida. Pastor, você tem falado que redenção é o ato de comprar de volta, redenção é sinônimo de salvação, de resgate, de reabilitação, mas do quê? Do quê? Por que eu preciso ser comprado de volta? Por que eu preciso ser salvo? Parece até absurdo o que eu estou falando, mas existem muitas pessoas dentro da igreja que não compreendem muito bem isso, que não sabem do que elas precisam ser salvas. Às vezes, no fundo, algumas pessoas até pensam assim: eu nem estou perdida, do que eu preciso ser salvo? Eu nem estou em perigo, do que eu preciso ser salvo? Para mim as coisas estão super bem, as coisas caminham bem, eu tenho um bom trabalho, eu tenho um bom salário, as minhas contas estão pagas, eu só ando com pessoas de bem, só pessoas boas, eu não estou em perigo, não devo nada para ninguém, eu preciso ser salvo do quê? E aí, não entendendo isso, naturalmente, redenção se torna um assunto muito vago e sem propósito. Então é importante a gente entender. Na verdade, pode ser que você tenha uma vida tranquila, uma vida aparentemente estável, mas é importante a gente saber que nós subsistimos simultaneamente em dois mundos diferentes. Na verdade são três, mas a gente vai deixar o abstrato um pouco de lado, que é o mundo emocional. Na verdade é um mundo, é uma vida, o lado emocional de cada pessoa, e afeta a existência dela de uma forma muito forte. Pessoas que não valorizam, não dão importância para o lado emocional, sofrem absurdamente, adoecem e coisas do gênero. Mas eu não vou entrar nesse aspecto.
eu quero falar sobre os dois mundos nos quais você simultaneamente subsiste, que é o mundo físico, esse que nós visualizamos, tocamos, esse no qual nós nos relacionamos com outras pessoas, mas também vivemos num mundo que é um mundo espiritual, e não podemos ignorar a existência do espiritual, embora nós não podemos ver. Você não pode ver o mundo espiritual, talvez, não sei qual é o nível da sua intimidade com Deus, mas dependendo do seu nível, você não tem acesso visual às coisas espirituais. Daí você atribui ao acaso muito do que acontece com você, vindo do mundo espiritual sobre você. Mas a verdade é que você também vive no mundo espiritual. Por quê? Você já me ouviu falar muitas vezes, e outras pessoas que também pregam aqui, você já ouviu falar, nós somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Somos um espírito, temos uma alma e habitamos num corpo. Então nós temos ou vivemos no mundo espiritual, por causa do ser espiritual que nós somos. E essa vida espiritual, embora ela não possa ser vista, o fato de não ver não anula essa existência, não anula o mundo espiritual. Deus existe, Ele é mais real do que eu e você. O diabo existe e é mais real do que eu e você. Os anjos de Deus existem, e os anjos que também atuam juntamente com o diabo existem, embora nós não podemos ver, mas é inegável a existência desses seres no mundo espiritual. E aí tem uma coisa interessante, porque o mundo espiritual determina sobre o natural. O mundo espiritual dita sobre o natural. O natural depende do espiritual para existir. O contrário, o inverso, não é verdade. Como assim, pastor? O espiritual não depende do natural para existir. Porque antes que o natural existisse, o espiritual já existia. O espiritual, ele é eterno. O natural teve um início e está determinado que também terá um fim. Então o natural, ele compreende um tempo na existência, o espiritual é eterno. Então nós não podemos negar a existência do mundo espiritual no qual nós vivemos. E aí eu quero que você entenda uma coisa: o natural vai passar, mas o espiritual vai permanecer. E aí é importante a gente entender que no mundo espiritual existem dois destinos distintos. Um é a vida para sempre com Deus, e o outro é a vida para sempre com o diabo. Vamos pensar assim: Deus habita na onde? E permanecerá habitando onde? Céus. E o diabo? Inferno é o destino dele. Então vamos pensar assim: de todas as pessoas que existiram, que existem e que virão a existir, irão desfrutar eternamente de um destino espiritual, seja com Deus ou sem Deus. Quando eu digo sem Deus, eu estou dizendo consequentemente com o diabo. Então todas as pessoas terão um destino eterno. E aí é importante a gente entender que o ser humano, quando foi criado, ele não foi criado para viver sem Deus, muito pelo contrário. Deus criou o ser humano para viver com Ele. Isso quer dizer, dentro do projeto de Deus, o ser humano deveria existir permanentemente com Deus. E para isso, Deus, quando criou o ser humano, Ele deu um presente para o ser humano. Se você abrir a sua Bíblia lá no Salmos, capítulo 115, quero que você abra lá, por favor. Preciso que você entenda essas coisas muito bem. Não terei o menor problema em reforçar esse conceito muitas vezes, para que você literalmente saiba o que significa a redenção, que é algo tão precioso e tão importante.
Aí no Salmo 115, versículo 16, diz assim, olha, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu-a Ele aos filhos dos homens. Vamos pensar que quando Deus criou a terra, Ele deu a terra para os homens. Era o lugar de morada dos homens, o lugar onde os homens iriam, vamos dizer assim, existir. Então Deus, Ele deu a terra para os homens. É algo bastante interessante, tem muito mistério inserido num contexto histórico da humanidade, mas eu quero que você entenda isso. Deus criou a terra e deu ela aos homens. Criou a terra, criou o homem, colocou o homem na terra e deu ela aos homens. E aí tem um fato bem interessante, porque se você vai para Gênesis narra esse episódio, né, da criação, Deus entregando aos homens a terra, ao homem na ocasião a terra, e a Bíblia diz que todos os dias na viração do dia, Deus vinha para ter um momento com a humanidade, com o homem que estava no Éden. Então tinha um momento de comunhão, um momento de intimidade, um momento onde Deus e o homem se relacionavam, conversavam, interagiam dentro, né, na terra em que o homem estava. Deus vinha e descia no nível do homem, Deus encarnava, ou Deus se materializava, melhor dizendo, e Ele interagia com o homem ali no Éden, e isso todos os dias acontecia, até o dia em que um fato acontece, e esse fato muda todo esse contexto do plano de Deus. Não que Deus vá ser surpreendido, porque a gente vê em muitas passagens na Bíblia dizendo que antes da fundação do mundo já havia o plano de redenção estabelecido. Então antes de Deus criar o homem, Deus também vai estabelecer um plano de redenção. Por quê? Porque Deus prescientemente já sabe que o homem iria cair. Alguém pode perguntar, se Deus sabe por que fez? Porque Deus é um Deus que Ele é movido por uma coisa chamada amor. A Bíblia diz que Deus é o próprio amor. Quando Deus cria o homem, ainda na sua mente, ainda em si, não trazendo a existência, ainda é apenas um projeto. Ele ama esse projeto de tal forma que Ele não aborta o fato de o homem, não vai abortar o projeto, o fato de o homem desviar-se do curso. Por quê? Porque se o homem se desviar, por amor eu vou e resgato ele. Você consegue entender? Deus ama o homem que Ele criou, só que vai acontecer um fato dentro da criação, que é o ato da desobediência. Aí eu quero que você abra comigo a sua Bíblia em Romanos, vai comigo lá para Romanos, capítulo 6. A gente viu que Deus criou o homem, criou a terra, criou o homem, colocou o homem na terra e presenteou o homem com a terra, dando ela a ele. Eu entendo assim, ó, só deixa eu... Lá no Éden, o relacionamento do homem com Deus era algo muito intenso, e não havia nenhum tipo de obstáculo nesse relacionamento. Daí eu fico pensando assim, o Deus Trino, a Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, na pessoa do Pai, vinha ter um relacionamento com o homem. E aí era Deus e o homem, caminhava pelo jardim, trocar ideia eu acho que é meio difícil, porque o homem estava aprendendo com Deus e nada tinha para oferecer a Deus, senão apenas o prazer da companhia. Mas o homem não... O que o homem ia falar para Deus, senão do que ele estava desfrutando, do que ele estava aprendendo, do que ele tinha visto? E Deus naturalmente ia instruindo o homem sobre todas as coisas, e assim era esse nível de relacionamento. Daí vai acontecer de o homem tomar uma decisão de desobedecer a Deus. E quando a desobediência acontece, algo entra entre esse relacionamento que existia entre Deus e o homem. E eu particularmente penso que a fonte
principal desse relacionamento parte de Deus para o homem e não do homem para Deus. Por quê? Porque eu entendo que o homem precisa de Deus, mas Deus não precisa do homem. Deus sem o homem continua sendo Deus, mas quem é o homem sem Deus? A Bíblia define o homem sem Deus como sendo uma mera criatura. Já o homem com Deus, ele se torna filho. Mas pastor, não é todo mundo filho de Deus? Não, não é todo mundo filho de Deus, porque João diz que aos que receberam a Deus, foi a estes que Deus deu o poder de se tornarem filhos, aqueles que creem em Deus. Mas os que não creem em Deus, esses não são filhos, são apenas criatura, são seres criados por Deus, mas não são filhos de Deus, seres criados. Quando o homem peca, algo vai entrar no meio desse relacionamento, e esse algo que vai entrar, a Bíblia vai chamar isso de pecado. Então vamos pensar assim, o pecado vai entrar no meio do relacionamento que existia entre Deus e o homem, entre o homem e Deus, e esse pecado vai separar o homem de Deus, vai distanciar o homem de Deus. Essa distância, escute, muda o destino da humanidade, e é dessa mudança de destino que nós precisamos ser salvos. É dessa mudança de destino que nós precisamos ser redimidos. Se não formos redimidos dessa mudança de destino, preste atenção, o homem está destinado, condenado a ir para o inferno. E veja lá, essa mudança de destino ocorreu por uma decisão do homem. Não foi Deus que escolheu condenar o homem, separar-se do homem, afastar-se do homem. Foi o homem que escolheu afastar-se de Deus. Você quer ver? Eu pedi para você abrir em Romanos capítulo 6, versículo 16, diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servo para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Olha o que Deus, através do apóstolo Paulo, está nos ensinando aí. Escuta, vocês não sabem que aquele a quem vocês se submetem em obediência, vocês se tornam servos desse por causa da obediência? Se vocês estão obedecendo ao pecado, vocês são servos do pecado. Se vocês estão obedecendo à justiça, vocês são servos da justiça. Vamos pensar assim, se estão obedecendo o diabo, são servos do diabo. Se estão obedecendo a Deus, são servos de Deus. A questão é, nós precisamos refletir a quem nós estamos obedecendo. Pastor, eu não estou obedecendo ninguém, eu obedeço a mim mesmo, a minha vontade, mas a sua vontade está sujeita a alguém, ou a Deus ou ao diabo. Mas pastor, é a minha vontade, mas a sua vontade determina a quem você está servindo. E é disso que nós precisamos ser salvos. É disso que nós precisamos de redenção. Não, pastor, eu não estou servindo ao diabo, mas os seus gostos, o seu prazer, a sua motivação, ela define ou ela determina quem é que governa você. Vamos pensar assim, o homem estava no Éden, e ele era governado pela vontade de Deus, embora Deus não tem nenhum prazer em se relacionar com pessoas por obrigação. Deus não tem prazer em se relacionar com pessoas que não têm opção. Vamos pensar assim, se relacionam com Ele porque não tem outra opção. Deus não tem prazer nesse nível de relacionamento. Então Deus vai dar opção ao homem mesmo no Éden. Que opção? A opção de obedecê-lo e a opção de desobedecê-lo. Deus vai dar essa opção, a fim de que o homem permaneça num relacionamento com Ele
por prazer, amor, por empenho, por dedicação, mas existe uma porta de saída, e lá no Éden a porta de saída se chamava árvore do conhecimento do bem e do mal. Aí vamos pensar assim, qual era o nível de conhecimento que o homem não tinha, para que ele pudesse desejar o do mal? Por quê? Porque o do bem, Deus estava fornecendo ao homem o conhecimento do bem, mas a árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal, mas o bem, Deus estava oferecendo conhecimento para o homem, no nível de relacionamento que ele desenvolvia com o homem. O homem não tinha acesso ao conhecimento do mal, era a única coisa que ele não tinha, mas a árvore era a árvore do conhecimento do bem e do mal, a qual Deus pôs uma restrição: de todos os frutos que existem nesse jardim, você pode comer livremente, apenas da árvore do conhecimento do bem e do mal, não coma desse fruto, no dia que você comer você vai morrer. Talvez, vou conjecturar, só uma ideia, talvez não deu tempo de o homem entender no Éden o que significaria a ideia de morte. Talvez o homem no Éden compreendesse morte como muitas pessoas compreendem, que morte é fim, morreu, acabou, morreu. Só que morte não é fim, morreu, não acaba. Deixa eu te dizer, morte nada mais é do que separação. O significado de morte no original é separação. Na verdade, a morte é uma transição. É isso que a morte é. Não acaba, apenas transiciona, passa de um ponto para outro, de um aspecto para outro. É isso que é morte, embora ela marque uma separação. E quando o homem lá no Éden decidiu desobedecer a Deus, o que foi que aconteceu? Ele se separou de Deus, porque o Adão não comeu, a Eva não comeu o fruto e caiu morta, expirou, morreu. Não, o homem não comeu e morreu. Não, eles comeram e continuaram vivos por muitos anos, ainda depois de terem comido o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas o que aconteceu foi que eles perderam aquela comunhão. Essa comunhão é extremamente importante para a subsistência do homem no mundo. Essa comunhão é extremamente importante para a sobrevivência do homem no mundo, para a manutenção do homem no mundo. Essa comunhão é fundamental. E o homem lá no Éden, ele desprezou isso. Por isso que a Bíblia diz: todos pecaram. Aí alguém pensa, mas eu não pequei. Pecou. Em Adão você pecou, mas eu não estava lá, você estava na forma de semente, mas você estava em Adão, quando ele pecou. E quando ele pecou, todas as sementes foram contaminadas a partir dele. Por exemplo, Adão foi criado à imagem de Deus, imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz que quando Deus gera um filho, no caso Sete, Gênesis capítulo 5, fala que Sete não foi criado à imagem de Deus, mas à imagem do homem, a semelhança do homem. E qual era essa imagem, essa semelhança? O homem caído, o homem já contaminado com o pecado. Então vamos pensar, quando Adão e a Eva pecaram, todos os descendentes que vieram a partir dele, vieram contaminados com o pecado. Por isso a Bíblia diz, todos pecaram. Destituídos, separados estão da presença, da glória de Deus. E essa é a condição do ser humano. E ter a restauração disso é fundamental, porque não ter isso, a vida que nós vamos viver aqui nesse mundo, ela é ilusória. Ela pode até parecer para muitas pessoas que vale a pena viver sem Deus, que não tem a menor importância ter ou não ter Deus, porque mesmo sem Deus dá para se conquistar um tipo de vida que vale a pena, satisfatório, com muito dinheiro, com aparente saúde, com uma família aparentemente estruturada.
As pessoas, elas literalmente acreditam que é possível viver uma vida boa sem Deus nesse mundo. Mas a questão é, esse mundo é apenas um lugar de passagem. E é isso que as pessoas não entendem, que o mundo não é um lugar de eternidade, o mundo é um lugar de passagem. E ele é curto, a passagem é curta. Mas pastor, eu conheço pessoas que já estão vivendo 100 anos. O que é 100 anos na eternidade? O que significa 100 anos na eternidade? Pastor, o que é eternidade? Eternidade é alguma coisa que não terá fim. E o que é 100 anos? Num tempo em que não tem fim. É algo extremamente insignificante, passageiro. Então a pessoa pode acreditar, viver sem Deus uma vida aparentemente boa, num período insignificante de tempo, porque depois que ela se separar, que ela morrer, separar dessa vida para a vida que está destinada, aí é que a coisa fica ruim. E é isso que às vezes as pessoas não conseguem compreender, que a redenção, ela existe para salvar as pessoas do que está por vir, não do que ela está vivendo, aparentemente. Porque às vezes a pessoa está na igreja e fala, eu não preciso de redenção, a minha vida é boa, eu fui educado para viver uma vida boa, uma vida saudável, uma vida feliz, uma vida abastada, eu tenho escolaridade, eu tenho estudo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Você pode se encher de argumentos para validar essa vida, mas ela é passageira. Ela é passageira. Quando o homem desobedece e ele literalmente permite que o pecado entre ele e Deus, Deus vai prover um meio de tirar o pecado desse lugar, que é o que separa nós de Deus. Por isso que Isaías fala que o que separa nós do nosso Deus são os nossos pecados. Os vossos pecados é que separam vocês de Deus. Deus vai prover um meio de tirar esse pecado do nosso meio. E para isso, o que Deus vai fazer? Ele vai promover, produzir, executar a redenção. Mas a redenção não é uma coisa simples de se fazer. A redenção é um plano muito bem articulado por Deus. Não é uma coisinha... Jesus veio e morreu e está tudo resolvido. Tá, Jesus veio e morreu, e qual é a nossa garantia na redenção? Se o plano era só Jesus vir e morrer, nós não teríamos nenhuma garantia na redenção. Mas Deus nos ama tanto, que quando Ele nos redimiu, escute, Ele também gerou uma garantia para mim e para você, a fim de que pudéssemos ficar tranquilos com relação a quando as coisas acontecerem. Que coisas, pastor? A morte vier, a separação que vai nos tirar dessa vida. Quando isso acontecer, nós temos uma segurança, temos uma garantia. E qual é essa segurança? Qual é essa garantia? Isso está na redenção. Pastor, não estou entendendo. Então tá, para eu fazer você entender isso, eu preciso que você entenda quais são os princípios da redenção. Vamos pensar no plano da redenção. Toda vez que eu mergulho nesse plano, que eu estudo, que eu pesquiso, eu fico cada vez mais deslumbrado, porque os detalhes desse plano são tão maravilhosos que mexe com a gente, não, sabe, provoca algo no nosso interior, saber que Deus, Ele é minucioso nas coisas que Ele faz, e na forma como Ele nos redimiu, porque assim, existe um acusador. Você sabe que o diabo não tem como ser redimido, o diabo não tem como se salvar da condenação a qual ele literalmente buscou para si mesmo. E por que é diferente o diabo do ser humano? Por que o diabo não tem redenção? E por que o ser humano, ele pode ser redimido? Vamos pensar de uma forma simplista para entender isso. O diabo,
ele viveu com Deus, na plenitude de Deus, ele experienciou, ele teve experiências com Deus no seu ápice de poder, de ser. Ele viveu com Deus, ele contemplou Deus dentro da sua plenitude, da sua beleza. O ser humano que foi criado por Deus, ele nunca viu Deus na sua plenitude. Mas pastor, você não falou que Deus vinha ter um relacionamento com o homem no Éden? Falei, mas Deus descia no nível do ser que ele criou. Ele não vinha dentro da sua majestade ter um relacionamento com o homem. Ele não vinha ter esse relacionamento dentro da sua plenitude existencial. O que o homem conheceu foi um ser divino, mas não dentro da sua plenitude. Já o diabo conheceu Deus na sua plenitude. Quando o diabo desobedeceu a Deus, ele literalmente sabia perfeitamente o que ele estava fazendo. Quando o homem desobedeceu a Deus, escute, ele não sabia perfeitamente o que ele estava fazendo. Ele foi seduzido, ele foi engodado, ele foi enganado, mas ele escolheu deixar que isso acontecesse com ele. É por isso que a culpa do homem não pode ser zerada, sem que haja consciência no homem. Por isso que a redenção também depende de uma conscientização de pecado. Eu sou um pecador e preciso de um Salvador. Enquanto não há essa consciência, não há essa mudança de estado na humanidade, na vida do ser humano. O primeiro passo é o que nós chamamos de arrependimento. Se o homem não se arrepender, não pode ser salvo. Mas vamos voltar lá na questão. O diabo sabia o que estava fazendo, e quando ele literalmente desobedece a Deus, a sentença dele é definitiva, é permanente. A sentença do diabo, quando o homem desobedece a Deus, a sentença do homem não é definitiva, permanente. A sentença do homem, ela literalmente agora está apontando para uma redenção. O homem é sentenciado a estar separado de Deus, mas ao mesmo tempo que Deus se separa do homem, ele aponta para uma redenção, ele aponta para uma salvação. Você tomou a decisão de ir na contramão, agora você precisa tomar a decisão de voltar a andar na direção certa. Essa direção vai ser mostrada, revelada para você lá na frente. O que Deus está falando? Deus está apontando para Jesus. E quando Deus faz isso? Quando Ele está sentenciando a serpente. Depois do pecado, Deus vai, o que foi que você fez, Adão? A mulher que o Senhor me deu, ela me enganou e eu comi do fruto. Mulher, o que foi que você fez? A serpente me enganou. Aí Deus vai e começa a sentenciar a serpente. E Deus fala que haveria entre a serpente e um descendente da mulher uma inimizade. E dessa inimizade, um conflito iria acontecer, em que a serpente iria morder o calcanhar desse descendente, mas esse descendente pisaria a cabeça da serpente. Ou seja, Deus iria reverter o plano do diabo. Qual era o plano do diabo? Afastar o homem de Deus. Esse sempre foi, sempre será o plano do diabo. E qual é o plano de Deus? Trazer o homem de volta para si. Está entendendo o andamento da coisa? Está entendendo? É importante você entender isso. E aí o que acontece? Deus vai sentenciar a mulher, que a partir dali ela vai ter dor para conceber filhos, vai sentenciar o homem, porque a partir dali o homem iria trabalhar, iria suar para poder adquirir o seu sustento, e assim as coisas iriam caminhar. Então Deus está apontando para uma redenção, para um momento na história em que o curso da humanidade iria mudar. Deus já está trazendo a revelação do plano dele, que é a redenção. Então assim, você começa a ver a redenção, você fala, nossa, como Deus é minucioso nas coisas. Mas para a gente entender bem redenção, a gente precisa entender a lei do remidor.
E essa lei do remidor, ela está explícita no livro de Ruth. Ruth fala sobre a lei do remidor. Não vou abrir lá, mas é um livro pequeno, seria interessante você estudar o livro de Ruth, para você entender bem a questão da lei do remidor, porque há uma lei, não é qualquer pessoa que tem o direito de vir e remir, não é qualquer pessoa. Na lei do remidor, diz que para se remir alguém ou alguma coisa, a pessoa tinha que ter um vínculo de proximidade. Se no caso de uma pessoa, ela tinha que ser parente próximo. Não é qualquer pessoa que pode redimir. Para remir tem que ser parente. Se não for parente, não dá remissão. Tem que ser parente. Para remir, tem que pagar o preço, tem que ter o recurso para pagar o preço. Tem que ter o valor para se pagar o preço. Se não tiver o valor, também não dá para remir. E a outra coisa que a remissão exige é que aquele que redime tem que tomar posse daquilo que ele redimiu, tem que se apropriar daquilo que foi redimido. Porque não é uma questão de redimir e abrir mão. Olha, fui lá, sou parente, pago o preço, mas eu deixo para lá e vou cuidar da minha vida, vai cuidar da sua vida para lá. Não pode ser dessa forma. Então vamos pensar assim, há 3 aspectos na lei do remidor. Primeiro, tem que ser parente. Segundo, tem que pagar o preço. E terceiro, tem que se apropriar, tem que tomar posse daquilo. É isso que valida uma remissão. Se não cumprir esses quesitos, não acontece remissão. Aí a gente vai pensar assim, tá, mas e daí? Deus fez isso? Vamos pensar na história da Ruth. A Ruth entra na história de uma mulher chamada Noemi. Noemi era uma mulher judia. Noemi, ela era esposa de um homem chamado Elimeleque. Olha que nome bonito. Você pode, quando tiver um filho, colocar esse nome no seu filho, Elimeleque. Imagina, Elimeleque, vem moçar, menino, né? Mas enfim, deixa isso para lá. Mas o nome do homem era Elimeleque. E ele tinha, junto com Noemi, 2 filhos. Ó, nomes bonitos para você pôr no seu filho. Malom e Quilom. Ó. Malom e Quilom eram os nomes dos filhos de Noemi e de Elimeleque. Por conta de uma situação de necessidade, Elimeleque e Noemi saíram da sua terra natal e foram para um outro lugar, levando consigo os 2 filhos. Nessa terra, Elimeleque morreu, Noemi ficou só com os 2 filhos. E os 2 filhos casaram-se nessa terra com 2 mulheres. Uma se chamava Orfa e a outra se chamava Ruth. Então agora era Noemi, Malom, Quilom, Orfa e Ruth. Eu não sei qual que era marido de qual, esposa de qual, não sei, a Bíblia não fala ali, mas enfim. Estavam ali os 2 casais e a sogra, a mãe, junto. Os 2 meninos morrem. Uma história trágica. Os 2 meninos morrem, o Malom e o Quilom morrem. E fica Noemi, Orfa e Ruth, as 3. Só que Noemi decide voltar para a terra dela. Na terra dela, ela tinha algumas posses. Quando saiu de lá, ela tinha posse. E ela decide voltar para a terra dela. Quando ela decide voltar, a Orfa fala assim, eu não vou sair da minha terra, eu vou ficar aqui. A Ruth vai e diz para Noemi, para onde você for eu vou. A partir de então, o seu Deus passa a ser o meu Deus, a minha, enfim, faz uma aliança com Ruth, com Noemi, de que iria permanecer junto com ela. E as 2 voltam para a cidade, voltam para a terra de Israel, e vão permanecer ali. Estando ali, ela não tinha mais direito das posses dela, porque o marido havia falecido, os filhos faleceram e a mulher não tinha direito de herança. A herança do pai passava para os filhos, as mulheres não tinham direito de herança. Então ela não tinha o direito de se apropriar das terras dela. As terras dela estavam lá, pertencia a outras pessoas, mas nem as pessoas para quem pertencia eu tinha muito interesse, eu estava preocupado com essas terras.
E ninguém queria essas terras, e as terras estavam por lá. E a Noemi e a Ruth agora estavam mendigando na terra de onde outrora a Noemi havia saído. A Ruth conhece um cara muito rico na terra, toma ciência de que ele era um cara muito rico, porque ela ia nos pastos, ou na plantação dele, para pegar aquilo que sobrava das colheitas, para poder se alimentar, ela e a sogra, no caso a Noemi. E ela conhece o dono das terras, os donos das terras botam o olho nela e vê que ela era uma mulher bonita e se interessa por ela, pede para que os funcionários dêem um certo cuidado a ela, né? Deixa coisa no chão para ela poder pegar, na colheita, deixa as espigas de milho lá para que a Ruth possa pegar, não colha tudo, deixa uma porção generosa para ela, ou seja, começou a cuidar dela, mesmo ela não sabendo que tinha lá um olhar gracioso sobre ela. Mas aí acontece dos dois se aproximarem, dos dois se conhecerem, e no caso esse cara aí é o Boaz, e aí o Boaz literalmente mostra interesse por ela, e aí ela fala qual era a situação dela, Noemi conta qual era a situação, e aí ele fala, só que eu não sou o remidor direto, porque existe um parente mais próximo do que eu de vocês. Esse parente mais próximo é que tem o direito de remir as terras, tomar posse, só que daí nesse caso, não era só remir as terras, era remir as mulheres, e para remir as mulheres, ele teria que se casar com uma delas, ou com a Noemi, ou com a Ruth. A Noemi já era uma mulher já de idade, já era uma senhora, já era uma velhinha, a Ruth ainda era moça. Mas esse parente próximo, se você ler a história, você vai perceber que ele era um cara ganancioso. Ele tinha muitas posses, mas ele não queria se casar para não ter que dividir. Ele queria tudo só para ele. E aí quando o Boaz vai conversar com ele, fala, olha, você tem o direito de remir as terras de Noemi e naturalmente ficar com a Ruth, porque ela casou com um dos filhos da Noemi, mas não teve filhos, agora ela é viúva e você tem que literalmente tomar posse, isso significa casar com ela. Ele falou, não, eu não quero, porque isso poderia trazer prejuízo para mim nas minhas posses. Ele abriu mão de remir as terras de Noemi. Quando ele abre mão, quem é o parente seguinte que tem o direito de tomar posse? Aí é o Boaz. Aí o Boaz muito rapidamente vai lá e vai redimir, ou seja, ele vai pagar o preço das terras, ele vai casar-se com a Ruth. Depois a história diz que eles tiveram um filho que é o pai do Davi. Então entra na linha genealógica do próprio Jesus a partir dessa situação toda aí. O Boaz e a Ruth nem era judia, mas ela vai estar na genealogia. Mas isso é assunto para uma outra ocasião. A verdade é que a lei da remissão, ela exige 3 coisas: ter parentesco, pagar preço e tomar posse. Aí eu quero que você entenda que foi exatamente isso que Jesus fez com a gente. Aí alguém pode dizer assim, mas Jesus não é nosso parente. Pois é, ele não é fisicamente nosso parente, mas ele nos adicionou à família espiritual dele. E isso porque ele quis. E o interessante é a maneira como ele relata essas coisas. Se você abrir a sua Bíblia em Mateus, abre lá por favor, Mateus, capítulo 12. Aí a gente começa a ver o plano sendo desenrolado, a redenção sendo desenvolvida. Se você abrir aí em Mateus capítulo 12, eu vou ler só o versículo 50, mas do 46 em diante, acontece algo bastante interessante. Eu vou ler, só para a gente contextualizar aqui um fato interessante, versículo 46, e falando ele ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe.
E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos, que querem falar-te. Porém ele, respondendo, disse ao que lhe falara: quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Olha que interessante, versículo 50. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Jesus vai abrir um precedente no âmbito espiritual muito interessante e que nós precisamos literalmente compreender e aceitar isso, porque ser irmão de Jesus implica em um ato de obediência à vontade do Pai. Quando nós nos posicionamos para obedecer ao Pai, para fazer aquilo que o Pai pede, segundo a palavra, nós estamos, preste atenção, por causa da obediência, tornando-se filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, nos tornamos, consequentemente, irmãos de Jesus. E se nos tornamos irmãos de Jesus, desenvolvemos a partir da obediência um grau de parentesco muito forte com Ele. E uma vez desenvolvendo esse parentesco, estamos dando o primeiro passo para que Ele possa nos redimir. Aí por isso que é interessante a gente pensar assim: quem não obedece a Deus não é filho, isso quer dizer não é irmão, e por não ser irmão, não tem o direito de ser redimido por Ele. Então, se queremos a redenção, precisamos trilhar um caminho chamado obediência. Se quisermos que a redenção toque a nossa vida, o caminho da obediência é fundamental. O que foi que tirou o homem de debaixo vamos dizer assim, da bênção de Deus lá no Éden? Não foi uma coisa chamada desobediência? Sim ou não? Foi a desobediência que separou o homem de Deus. É a obediência que vai começar a restaurar a vida do homem com Deus. Então preste atenção, o simples fato de as pessoas frequentarem igreja não tornam elas filhas, irmãs, irmãos de Jesus. Ah, mas eu frequento a igreja tal, a igreja Y, Z, a B, C, eu frequento a igreja. Frequentar igreja não significa absolutamente nada no mundo espiritual. No mundo físico, sim. No mundo físico revela que você é uma pessoa de religiosidade, por isso frequenta uma igreja, mas não significa que foi redimido, porque a redenção depende da obediência. Daí a gente precisa entender assim, olha, quando nós começamos a frequentar a igreja, o nosso propósito não é estar consecutivamente nas reuniões, mas é aprender da palavra para aplicar em obediência na nossa vida, porque é isso que muda a nossa história, é isso que muda o destino da nossa eternidade. Mas eu frequento uma igreja, não importa a igreja que a pessoa frequente, se ela não se sujeita à vontade do Pai, ela não pode ser redimida. Por quê? Porque não tem parentesco. E se não tem parentesco, não tem como fazer ou como aplicar redenção na vida dessa pessoa. Ela está na igreja, mas ainda obedece ao pecado. Ela está na igreja, mas ainda obedece os prazeres da carne. Ela está na igreja, mas ela ainda é muito voltada para as coisas do mundo. E ela não coloca em obediência a palavra de Deus. Ela ainda mente, ela ainda rouba. Não, pastor, roubar não, tá, então tá bom, roubar é descarado demais, mas ela furta, ela ainda furta, ou seja, ela ainda comete os pecados que ela cometia antes. Não existe entre ela e Deus um grau de parentesco, porque o parentesco depende da obediência, é o que Jesus deixa claro na palavra aqui, porque ele vai dizer assim, olha, porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está no céu, este é meu irmão
irmã e mãe. Qualquer que fizer a vontade. Presta atenção, ele não está dizendo qualquer que souber a vontade do meu Pai. Porque às vezes a gente até sabe o que deve fazer, sim ou não? Sim ou não? Mas aí o fazer é uma outra coisa. Saber o que tem que fazer é uma coisa. Fazer o que tem que fazer é outra coisa. Às vezes a gente até vai bem numa coisa, mas a gente não vai bem na outra. Como assim, pastor? A gente vai bem no saber. Eu sei o que eu tenho que fazer. Mas na hora que eu preciso fazer, bom, daí muda de figura. Porque daí eu não faço o que eu tenho que fazer. Eu faço o que eu quero fazer. Você sabe que tem aquilo que você precisa fazer e tem aquilo que você quer fazer. Geralmente as pessoas, elas pendem para o lado daquilo que elas querem, porque quando elas fazem o que elas querem, é isso que dá prazer a elas, é isso que faz elas acreditar que elas têm o controle da situação, e é tão ruim perder o controle da situação para a maioria das pessoas. Mas deixa eu te dizer, não existe parentesco, filiação, enquanto existir autocontrole de suas escolhas, de sua vida. Porque só somos filhos quando somos obedientes ao Pai. É mais ou menos assim, até no âmbito natural. A pessoa pode ter, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui, a pessoa pode ter o vínculo, ela pode ter o vínculo de parentesco filho, ela pode ter o vínculo de parentesco como filho, é filho, porque foi gerado e pronto, nada vai mudar essa realidade. Mas a paternidade, preste atenção, a paternidade só existe sobre a sujeição do filho. Enquanto o filho se sujeita ao pai, existe paternidade. Quando o filho decide não se sujeitar, ele anula a paternidade que existe sobre a vida dele, por uma questão de escolha dele. Porque a paternidade, vamos colocar assim na questão de filho, a filiação existe por uma coisa chamada sujeição. Só é filho se for sujeito. Vamos pensar assim, o cara gerou e abandonou, foi embora. Outro veio e adotou. Esse que adotou não é pai, mas adotou. Passa a ter responsabilidade sobre o filho adotado, e faz de tudo para o filho cresce, e quando adulto, o filho decide se sujeitar ao pai adotivo, a se sujeitar ao pai biológico, é uma escolha do filho, nunca vai mudar a biologia, isso não se muda, mas o conceito na mente dos indivíduos, essa mudou. Por quê? Porque o pai, embora seja biológico, ele pode literalmente entender que o filho já não é mais filho dele, mas é filho do adotivo. Por quê? Porque é aquele a quem o filho se submete. A voz do pai biológico já não tem mais autoridade sobre o filho. Por quê? Porque agora o filho se submete ao pai adotivo. Escolha. No mundo espiritual não é diferente. Deus só é pai se nós literalmente nos posicionarmos como filho. E qual é a posição real de um filho? A posição de sujeição. O pai manda e o filho obedece. É assim que funciona. A hora que o filho começa a desobedecer, ele começa a macular o princípio da paternidade. A desobediência macula a paternidade. Agora, Deus não é um pai maculado. Não se tem como macular a paternidade de Deus. Ou é filho ou não é filho. Não tem filho pela metade. Eu sou mais ou menos filho de Deus. Não, você não é filho de Deus. Porque os filhos de Deus obedecem a Deus.
Consegue entender isso? Consegue entender? Precisamos ajustar algumas coisas na nossa vida, presta atenção, para literalmente validar a redenção que foi praticada sobre nós. E o que é que nós precisamos ajustar? O que foi desajustado lá no Éden? A obediência. Nós precisamos ajustar a obediência. Então vamos lá, precisa ser parente. Jesus literalmente é nosso parente por causa da nossa obediência. Aí eu faço a pergunta: você é obediente a Deus? Não precisa responder. Se você é filho de Deus, é irmão de Jesus, tem parentesco, cumpriu o primeiro quesito da lei da redenção. Não sou obediente, então se você não entrar pela porta da obediência, não tem como pular o muro, não tem como entrar pela janela, ou é pela porta, ou não tem outro jeito. Jesus é a porta, Ele é o irmão, ou Ele quer ser o irmão. Então, primeiro quesito, na lei da redenção, parentesco. Segundo quesito, qual era? Pagar o preço. Será que Jesus pagou o preço? Agora, qual era o preço? Qual era o preço? Vamos dar uma olhada aqui, abre em 1 Pedro. Puxa, eu queria tanto, eu já tenho que encerrar. Abre aí em 1 Pedro comigo, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Versículo 18 e 19 diz assim: sabendo que não foi com coisa corruptível, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que, por tradição, recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Olha que coisa interessante. Jesus vai pagar o preço. Qual era o preço? A Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. Mas não é a morte de qualquer um, porque assim, não é qualquer pessoa que poderia morrer pelos outros, porque para poder pagar o preço, a pessoa não poderia carregar a mesma culpa. Como é que um culpado pode justificar o outro? Como é que um condenado pode justificar o outro condenado? Não pode. Então a pessoa que poderia pagar o preço, ela não poderia carregar a gama, o peso, o fardo, o pecado que a humanidade carregava. Por isso que a Bíblia nos ensina que o nascimento de Jesus foi um nascimento sobrenatural. Já falei isso com você em algumas vezes. A maneira como Jesus foi gerado foi diferente da maneira como nós somos gerados, mas interessante para entrar nesse mundo como homem, só tem uma porta legal para isso, e Deus não poderia quebrar esse princípio. Para entrar nesse mundo por porta legal, tem que passar por um útero de mulher. Bom, só pode ser, não, poderia ser um útero de animal, mas não é o caso. Para salvar um homem, teria que ser outro homem. E a porta de entrada nesse mundo, para um homem, é o útero de uma mulher. Não tem outra forma de entrar no mundo como homem, sem passar pelo útero de uma mulher. E Jesus não vai entrar por outro caminho, senão pelo caminho legal. Ele só não vai ser gerado da maneira convencional, o que também não é novidade para a maioria. Ele não é gerado do esperma do homem e do óvulo da mulher. Ele é gerado pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. O Espírito Santo faz a vez do óvulo e a palavra faz a vez da semente do esperma. Ambos se fundem no útero da mulher ou dentro na mulher, pela fé da mulher. Por isso que Maria era agraciada, porque ela cria em Deus até para coisas difíceis e aparentemente impossíveis na época dela. Porque quando o anjo vem e diz assim: olha, descerá sobre ti o poder do Altíssimo, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá, ela vai dizer assim: cumpra-se em mim conforme a tua palavra. Porque o anjo diz que o ente que seria gerado nela seria filho de Deus.
E ela simplesmente recebe isso pela fé e aceita. E aí, porque ela aceita, a palavra vai encontrar o Espírito Santo no útero dela, e aí Jesus vai ser gerado. Porque se você se lembra, Jesus é o verbo, Ele é a palavra, e Ele encontra o Espírito Santo. Preste atenção, sempre que a palavra encontrar o Espírito Santo em você, alguma coisa vai se produzir daí. A palavra nunca volta vazia quando encontra o Espírito Santo no destino dela. Por exemplo, eu estou pregando a palavra, e o destino dessa palavra é você. Se o Espírito Santo estiver em você e for nele que você estiver recebendo a palavra que eu estou lhe falando, alguma coisa maravilhosa vai ser produzido a partir daí. Mas se a única coisa que a palavra encontrar foi uma mente dispersa, vazia, desinteressada, nada vai acontecer na sua vida. Ainda que seja uma palavra poderosa, milagrosa, mas nada vai acontecer. Por quê? Porque não há o Espírito Santo no destino para que ela está sendo enviada. Pelo menos não há Ele a vontade para trabalhar, porque a mente da pessoa tomou o lugar do Espírito Santo. É o Espírito que recebe a palavra em nós, e é Ele que produz ela em nós. Mas quando eu recebo a palavra na minha mente natural, eu confronto ela, eu anulo ela, eu cancelo ela, porque eu literalmente ponho obstáculos para ela. Quais os obstáculos? Por exemplo, quando eu estou sentado no banco, alguém está pregando, e eu estou pensando no que é que eu vou almoçar, ou jantar, depende do horário do culto. Quando alguém está pregando, eu estou pensando na hora de sair, não aguento mais ficar aqui, quero ir embora, e o pastor não para de falar. A palavra não está encontrando o objetivo dela, o alvo principal dela, porque o alvo principal da palavra de Deus, parece absurdo o que eu vou dizer, mas sempre foi o próprio Deus. O alvo principal da palavra de Deus sempre foi o próprio Deus, mas para ela voltar para Deus, ela tem que passar em nós. Ele libera a palavra dele, ela entra em nós e ela volta para ele, na forma de obediência. É assim que Deus quer tomar de volta para si a palavra dele, na forma de obediência. Mas quando ela vai e bate num coração que está totalmente desorientado, totalmente desconcentrado, totalmente desfocado, ela volta vazia para ele. Você lembra como Deus diz? A palavra que saiu da minha boca não voltará para mim vazia. Porque se voltar vazia, não produziu nada. E Deus não quer uma palavra que não produza nada. Por isso Ele precisa encontrar o Espírito Santo. Quando o anjo liberou a palavra, o Espírito Santo estava em Maria, e Maria disse: cumpra-se em mim conforme a tua palavra. E Jesus foi gerado nela. Quando ouvimos a palavra de Deus, nós precisamos, da mesma forma que Maria, também dizer: cumpra-se em mim conforme a tua palavra, e alguma coisa vai ser gerada em nós, seja o milagre da cura, o milagre da restauração, da restituição, seja a bênção que for, vai acontecer, quando em nós estiver um coração sedento, desejoso e passivo de fé. Mas a questão é, Jesus pagou o preço, e esse preço, como eu disse, não podia carregar pecado. Por isso Jesus é gerado de uma forma milagrosa. Ele nasce sem pecado, ele vive sem pecado, e porque viveu sem pecado, agora ele poderia ser a moeda que pagaria o preço da redenção. Nenhum ser humano poderia pagar o preço, porque todo ser humano carrega pecado, seja o seu próprio, ou seja o pecado de Adão. Como Jesus não tinha o pecado de Adão, e também não tinha o próprio, então ele poderia ser a moeda, porque ele era imaculado. O cumprimento do plano de Deus dependia do nascimento e da existência de Jesus sem pecado. E isso também para nos deixar o exemplo e para deixar claro para nós: é possível viver sem pecado. Ah, mas Jesus era Deus. Não, não viveu como Deus, ele viveu como homem. A palavra diz que ele despiu-se da sua divindade. Despir-se significa
tirar a divindade. Então toda a divindade ele tirou, ele deixou no céu. Quando ele encarnou no ventre de Maria, ele era só homem, viveu como homem, sentia tudo que eu e você sentimos, tinha as mesmas necessidades que eu e você temos, mas ele não pecou em nenhum momento. Isso nos faz pensar que é possível evitar o pecado. Porque às vezes a gente fala assim, mas eu não dou conta de evitar, quando eu vejo eu já fiz. Não é que você não dá conta, é que você não luta o suficiente para vencer, você se rende antes. Você, eu, nós fazemos isso, nos rendemos antes. Mas Jesus nos mostra que é perfeitamente possível. E qual é o segredo, pastor, para poder vencer o pecado? O segredo é intimidade com Deus. Esse é o segredo. Quanto maior o nível de intimidade, menor é a chance de você pecar. Quanto menor é o nível de intimidade, maior é a chance de você pecar. Intimidade se desenvolve no secreto, no escondido, na individualidade. Intimidade não se desenvolve no meio da massa. Você pratica a intimidade no meio da massa, mas é a prática do que você tem desenvolvido no seu oculto, no seu secreto. Quem não tem o secreto, o oculto, também não consegue desenvolver, mesmo quando está no meio da massa. Entende umas coisinhas? São elementares e são básicas, de vida com Deus. Jesus, ele literalmente vai pagar o preço. A gente leu aí Romanos, 1 Pedro, a gente leu. E em 1 Pedro nos diz que não foi com coisa corruptível, como prata e ouro, mas com o sangue puro, incontaminado. Quando Jesus vai para a cruz, ele está literalmente pagando o preço. Agora a questão é, ele tomou posse? Ele tomou posse? Porque os 3 quesitos, ser parente, pagar o preço e tomar posse. Ele tomou posse? Aí eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, em 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 14. Primeiro Coríntios, capítulo 6, desculpa. 1 Coríntios, capítulo 6. Olha o que vai dizer aí. Versículo 20, porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quando nós nos rendemos a Jesus, Ele se apropria do nosso ser, Ele toma posse do nosso ser. Deixa eu só dar uma engrossada aí. Abre em Romanos 14. Está em Coríntios, vai para Romanos. Volta aí. Romanos capítulo 14. Versículos 7, 8 e 9. Aqui, naturalmente, Paulo está falando sobre algo aqui, mais numa forma de trazer correção. Mas ele fala algo muito interessante que vale a pena a gente ressaltar aqui, pensar. Versículo 7, capítulo 14, versículo 7. Porque nenhum de nós vive para si, e nenhum morre para si. Porque se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi para isso que morreu Cristo, e tornou a viver, para ser Senhor, tanto dos mortos quanto dos vivos. Ou seja, foi para isso que Cristo morreu, para tomar posse da gente, para se apropriar de cada um de nós, para nos redimir, para nos salvar. Então presta atenção, redenção literalmente parte desse princípio, e Jesus cumpriu. E quando ele cumpriu esses princípios, ele nos garantiu, porque agora não é uma questão de, será que eu vou ser salvo? Não, eu sou salvo, e a garantia é qual? Eu sou família, faço parte da família, eu sou irmão de Jesus, filho do Pai, co-herdeiro de Cristo, herdeiro de Deus.
E por que eu sou? Porque Ele pagou o preço pela minha redenção, pela minha vida, pela minha salvação. Ter ido para a cruz foi o preço sendo pago. Então eu posso me assegurar, porque Ele foi para a cruz, e nada na história da humanidade nega esse fato. E Ele se apropriou sim, e eu posso, preste atenção, na medida da minha intimidade com Deus, ter cada dia mais certeza de que Ele tomou posse de mim. Porque na intimidade é que literalmente nós vamos percebendo como o nível de relacionamento se intensifica, porque Ele manda e eu obedeço, Ele te manda e você obedece, e isso determina que Ele é seu dono e tomou posse de você. E quando eu sei que Ele tomou posse, quando a voz dEle na minha mente, no meu coração, é muito, vamos dizer assim, frequente, porque se Ele é meu dono, Ele vai querer dirigir a minha vida. Se Ele não é meu dono, então eu vivo por conta. Pastor, eu não ouço a voz de Deus. Então você precisa corrigir o primeiro ponto dessa lei. Qual é o primeiro ponto? Tornar-se irmão de Jesus. E como é que eu faço isso? Obedecendo a palavra do Pai. Você entende a redenção assim? Dá para entender isso? Quando nós entendemos e aceitamos a redenção, porque também é um ato de fé, aceitamos a redenção, nós mudamos o nosso destino eterno. Que destino eterno? O inferno, para quem não tem Deus. Isso para a humanidade é meio insano. E é por isso que a Bíblia diz que a palavra de Deus é loucura para o homem. Ou aceitamos pela fé, ou rejeitamos por consciência. E com Deus não existe a vida consciente se não for pela fé inicialmente. Só os redimidos. Eu vou pedir para que fiquem em pé. Se alguém ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, esse é o momento para que você literalmente abra a porta e deixe Jesus entrar para ser o teu irmão. Mas não apenas o teu irmão, o teu Salvador, o teu Senhor, o teu Redentor. E se há alguém que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador nessa manhã, eu vou pedir que dê um sinalzinho com a mão assim, ó, para que a gente possa ver. Um sinalzinho com a mão, eu quero aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. Eu quero que Ele se torne o meu irmão. Se tiver alguém, dá um sinalzinho com a mão assim, ó, para que eu possa ver. Ó, temos 3 pessoas. Eu constrangeria vocês se eu pedisse para vocês virem aqui na frente? Não é constranger que eu quero. Eu apenas quero orar por vocês, mas gostaria que vocês viessem aqui à frente. Por favor, tenham a liberdade, venham aqui à frente. Pode vir. Às vezes a gente vê uma criança e a gente pensa assim, ele não sabe o que está fazendo. Eu acho que eles sabem mais do que nós muitas vezes. E eu acredito muito que o que está acontecendo nessa manhã, na vida dessas pessoas, é algo que vai mudar o destino deles para a eternidade. Talvez a gente não está entendendo muito, mas no céu uma festa muito maravilhosa está acontecendo. Porque a Bíblia fala que
um pecador aceita o seu Salvador. E eu fico com o meu coração muito... Chega pertinho aqui os três. É isso. Eu queria 3 pessoas convictas de sua salvação, que viesse à frente, acampasse um deles aqui. Cada um acampa um aqui. A Ana. Isso. Tá, pode ser mais, não tem problema. Sentiu no seu coração o desejo, vem, acampe um aqui. Glória a Jesus. Ganhei meu mês de janeiro. Eu queria que você que está aqui na frente, que aceitou Jesus, queria que você fechasse os olhos e repetisse uma breve oração que eu vou fazer com vocês. Apenas repita as palavras, feche os olhinhos e diz assim: Senhor Jesus, nessa manhã eu entrego ao Senhor o meu coração e a minha vida, e eu escolho, eu decido aceitar o Senhor como meu Senhor e meu Salvador. E eu te peço que a partir de hoje, nunca mais deixe que os meus pés se desviem da tua presença, da tua casa, e que o meu coração esteja sempre rendido, depositado aos teus pés. Eu te amo, cuida de mim, me abençoa, me guarda e mantenha o meu nome escrito no livro da vida. Amém. Agora eu quero orar. Pai, eu quero te agradecer por essas vidas que entenderam a necessidade de tê-lo como Senhor e Salvador, e fizeram nessa manhã essa escolha. E eu reforço a Deus, pedindo ao Senhor que o Senhor os sustente na tua presença, livra de tropeçarem, livra de todos os males, livra das investidas do diabo e sustenta na tua presença. Abençoa, Senhor, a essas vidas, pois eu te agradeço por elas, te louvo pelo que o Senhor está fazendo nelas e por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Eu te louvo no nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém e glória a Deus. Amém, queridos. Eu queria que a igreja, se puder, e eu acredito que pode, aplaudisse a Jesus, o Salvador. Glória a Deus, glória a Deus. Dá um abraço nessa pessoa. Deixa eu também fazer isso. Deixa eu dar um abraço em você. Deixa eu dar um abraço aqui. Deus abençoe muito a sua vida. Deus abençoe muito a sua vida. Eu tive uma visão do Isaac, na hora que ele chegou na frente, o Senhor coloca na mão do Isaac uma espada. Bem grande. Ele será um excelente pregador da palavra do Senhor. Ele entende a palavra, ele compreende. Deus diz que você entende a palavra, você compreende a palavra, você quer viver a palavra. E por esse coração que você tem, de entender, procurar viver a palavra, você vai fazer com que outros entendam e vivam a palavra, porque através da sua boca será uma espada que entrará em corações. A palavra profética para você. Eu sei o seu coração, eu conheço o teu coração e eu vou te usar, diz Deus. Você é meu filho
Você me obedece. Eu coloco em você, coloco nas tuas mãos a minha espada, minha palavra está na tua boca. Glória a Jesus. Glória a Deus. Eu não vou pedir para elas voltar para os lugares, eu vou pedir para que vocês dos lugares venham aqui à frente. Depois a igreja receba esses irmãos, mas professor, eles já estão no nosso meio há tanto tempo, receba agora como membros da família. Fazia parte do nosso meio, só não fazia parte da família. Para fazer parte da família, o caminho da obediência é indispensável, e eu acredito que começa por aceitar Jesus. O batismo já é o segundo passo, e assim vai um atrás do outro. Põe a mãozinha sobre o seu peito, assim, olha. Meu coração está batendo forte. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esse culto, obrigado pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações, por nos ensinar coisas tão preciosas. Obrigado, obrigado por nos dar, ó Deus, um início de semana tão maravilhoso como esse. Eu peço que o Senhor abençoe a vida de cada um aqui nessa manhã, derrame sobre cada um o teu favor abundantemente, que o Senhor conceda aos teus filhos uma semana abençoada, que todos, sem exceção, tenham, ó Deus, experiências maravilhosas com o Senhor. Isso é o que eu desejo, isso é o que eu libero, o que eu profetizo sobre a vida de cada pessoa, e no nome de Jesus, eu te agradeço por todas estas coisas, amém.